Conexão que inspira, voz que move o chão. Guarulhos Networkers é mais que relação. Negócios que nascem do coração. Movimento que gera transformação. Conexão que inspira. Isso aí, pessoal, vamos começando aqui nossa live do empreendedor. Já vou chamar aqui o Thiago para vocês, tá bom? Tô só ajustando algumas últimas coisas aqui para vocês verem, para a gente conversar sobre posicionamento na internet, sobre como se destacar sem ser um influencer de fato, né? Como você fazer um movimento para gerar visibilidade, né, galera? Então eu vou chamar o Thiago aqui para falar com a gente, para mostrar, para ele dar dicas, né? Tem muita coisa aí, tem muito conhecimento, tem muita coisa para mostrar, para falar, para a gente tá aí atuando, né? Eu vou chamar o Thiagão aqui, tá? Só um instante. Agora sim. Agora sim. Tá me ouvindo bem? Peraí, deixa eu aumentar aqui, peraí. Maravilha. Tá me ouvindo bem aí, Luan? Tô te ouvindo. Quem tá aí assistindo a gente, tá ouvindo bem a gente aí, tá tudo certo, chegando bem legal? Dá um feedback aí, pessoal. Dá um feedback aí, porque se não tiver, a gente já conserta aqui, porque ao vivo é assim mesmo, ao vivo é complicado. Mas bora lá, vamos começar aí essa nova empreitada do Guarulhos Network, que a gente chama aí de Live do Empreendedor, né? O Thiago é dos coautores dessa ideia aí também, para a gente movimentar mais esse grupo. Quando eu dou uma olhadinha aqui pro lado, Thiago, que eu tô com outra tela aqui, tá? Tô vendo todo o movimento que tá acontecendo também. Eu também tô com Para uma não tela deixar aqui do lado. passar. Tá tudo ok? Valeu, Samuel. Quem tá aí, gente, compartilha com todo mundo aí, tá? Manda que a gente já tá ao vivo, já tá rolando, já tá começando, né? Antes de tudo, né, aquela pergunta clássica, Tiagão, quem é você? Essa pergunta é a mais difícil, hein, Luan? É a mais difícil, cara. É a mais difícil de todas, hein? Deixa eu só compartilhar aqui com o pessoal aqui, peraí. Uhum. Deixa eu só enviar para o pessoal aqui. Bora. Maravilha. Bora começar então. Quem tá com legenda? Eu, Thiago? Ah, é para tirar os comentários. É que daqui a pouco a gente vai já. Ah, tá, Se, peraí. se você quiser tirar os comentários, Luan, e daqui a pouco você ativa eles de novo. Sim, acho que agora perfeito. Agora foi porque é até mais bonito, né? Conta aí pra gente, Thiagão, quem é você? Bora lá, gente. Primeiramente, Luan, eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui, o convite que você me fez por estar aqui nessa live tão poderosa, né, que é o início de um projeto muito grande. A gente tem certeza que vai dar muito resultado aí. E eu sou o Thiago Castaldi, filho do Deus Altíssimo, né? Casado aí há mais de 20 anos com a Janaína, que é o amor da minha vida, e tenho um filho, Bernardo, de 11 anos. E no mundo do empreendedorismo aí a gente já está mais de 4 anos aí fazendo todo esse processo de empreender, né? Trabalhei como É. CLT, peguei muito trem lotado e eu chegava em casa, eu tive a oportunidade de trabalhar próximo de casa, em uma empresa onde eu cuidava de todo um setor logístico, e eu chegava em casa e eu meio que usava a fé que eu tinha e que eu exercia, e eu dizia, eu ainda vou trabalhar da minha casa. Essa era a palavra de todos os dias que eu vinha jantar em casa, né? Era próximo de casa, eu vinha jantar de carro, e essa era a minha palavra, eu vou trabalhar dentro da minha casa. E aí Uhum. fazendo todo esse mover, estudando, correndo atrás, fazendo aí conexões. E aí surgiu a oportunidade de a gente abrir a nossa empresa. E aí eu comecei a trabalhar
na onde eu profetizei, dentro da minha casa, cara. Hoje Legal. a gente já está o projeto futuro, né, para a gente ir para um local físico, para tentar reunir todo o time, mas o escritório ainda é dentro de casa e a gente faz um trabalho muito bem feito, né? Hoje eu sou CEO da Legends, hoje nós somos aí uma assessoria especializada em marketing de alta performance, uma das maiores do Brasil. Já gerenciamos, Luan, para os nossos clientes em anúncios aí, mais de 5 milhões de reais em anúncios para os Caraca, nossos mais de clientes. 5 milhões. Então a gente tem um método validado, a gente sabe o caminho das pedras para poder trazer resultados aí para todos os nossos clientes. Legal. Tá me ouvindo? Quer fazer mais alguma pergunta? Quer conduzir ou quer que eu continue aqui? Não, eu tenho muita pergunta aqui para você ainda, cara. Fica tranquilo. Não, a pergunta a gente deixa para o final. Não, eu tenho as minhas Ah, e tá. tem a da galera também, que aí eu vou abrir de novo os comentários, tem a da caixinha de perguntas, que também deixaram lá pra gente, tá? Mas o primeira coisa, cara, vamos dar um contexto do tema pra galera entender, né? Boa. Como se destacar, mesmo sem ser influente, mesmo sem ser influencer. Como, cara? Como é que faz isso? Então, esse tema ele é muito sugestivo, porque todo mundo quer se destacar no online e já aquela velha frase, né, do próprio Bill Gates, que a empresa que não está na internet, ela vai morrer dentro de alguns anos. E a Sim, realidade é que o digital ele é muito presente nos negócios, nas empresas, e a empresa que não parte para o digital, ela está deixando dinheiro na mesa, ela está remando para trás, essa é a verdade. Ela está indo contra o fluxo que todas as sim. empresas estão indo. Então, ela vai perder o mercado. Isso aí a gente não tem dúvida disso. E o Uhum. tema ele é muito sugestivo, porque existem três pilares, Luan, muito importantes para quando a gente se fala de ser influente, de ter ali uma autoridade, mesmo sem ser um influencer. E aí a gente entra num pilar muito importante que é todos têm seguidores. Todo mundo tem seguidor. Ainda que seja 1 milhão de seguidor, ainda que seja 10, 100, ainda que seja menos de 1.000 seguidores, todos têm seguidores. Fato. Toda empresa ela vai ter ali Uhum. o mínimo de seguidor possível. O Sim, segredo está onde? O seguidor dentro da sua página ele vai ser só um número. Ele não vai te trazer dinheiro, ele não vai te trazer retorno. Então a gente precisa, eu quero quebrar essa mística de que eu preciso ter 1 milhão de seguidores para me ser influente. Não, eu não preciso ter 10, 20, 30 mil seguidores para mim ser influente e ter uma boa audiência. Eu posso ter uma sim. ótima audiência com 500 seguidores. E aí entra a Uhum. diferença. Porque o seguidor, ele não paga boleto. Então não adianta você ter um Instagram da sua empresa, do seu negócio, do seu infoproduto, que tenha 1 milhão de seguidores e eles não sejam engajados com a sua página. Então a Sim. primeira coisa é, você tem seguidor, seguidor dentro da sua página, ele vai ser um número. Tudo bem aí? Acho que eu Ah, agora foi. Ficou mudo, mas voltou. Não ficou mudo de novo. ficou mudo de novo. Agora voltou. E agora? Tem um abençoado aqui me ligando, rapaz. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Então, voltando. Então, o seguidor dentro da sua página, ele vai ser apenas um número, tá? Esse seguidor, ele não vai pagar boletos, ele não vai ser um seguidor comprador, ele não vai ser aquele cara que vai engajar com a sua audiência. E aí nós temos o segundo pilar, que é o pilar da audiência. Então, o que é a audiência? A nossa audiência é o seguidor vivo. Dentro do marketing digital, a gente vamos classificar ele como seguidor vivo. Qual que é o seguidor vivo? Aquele que comenta na sua foto, aquele que vai curtir,
aquele que vai fazer um comentário, aquele que vai compartilhar. Esse nós chamamos de audiência, que é o seguidor vivo. É aquele cara que Sim. gosta do seu produto, gosta da sua postagem e ele sempre vai interagir com você. Então, essa audiência é a audiência compradora. Porque Tiago, como perceber se eu tenho audiência ou não? E aí você vai pegar até os grandes influencers, Luan, e sabe qual que é o segredo para você ver se a audiência dele é engajada ou não? É só você ir lá no Ah, feed dele, dá uma olhada no feed. Às vezes o influencer ou a empresa tem 10 mil seguidores, tem 1 milhão de seguidores, e quando você vai ver comentário curtido, é 2 curtidas, um comentário, sim, e aí a gente entra numa outra questão. Como que esse seguidor veio até você? Entende? sim. Então, Uhum. aonde tá o segredo aqui? Até 2018, a plataforma ela entregava aproximadamente 20% daquilo que você postava. Então, vinte ela, por cento ela entregava 20% no orgânico. Uhum. Nos dias atuais, ela está entregando menos de 3%. Uau. Então, fica entre 3% e 5% essa entrega. Então, o engajamento hoje ele é muito menor do que em 2018. Então, o que o pessoal começou a fazer para aumentar a quantidade de seguidor? E aí entra naquela audiência que a gente chama de uma audiência suja. Por quê? Porque eles começaram a fazer a rifa, começaram a fazer o sorteio. Você lembra do sorteio, não lembra? Ixi, nossa, foi uma febre. Então, e qual que era a premissa do sorteio? Eu vou sortear, por exemplo, um iPhone. Aí, o que você precisa fazer? Você precisa me seguir, precisa marcar 2 a 3 amigos e precisa comentar na minha postagem. E aí você aumentava o número de seguidores. Só Uhum. que aí é uma audiência desqualificada. Por quê? Porque essa audiência que veio só pelo sorteio, ela vai embora por falta do sorteio. Então você fez esse sorteio legal, bacana, você trouxe uma audiência. Quando você não faz mais sorteio, essa audiência vai embora, ela não vai engajar com o seu perfil. E aí nós entramos o quê? Na era da dancinha. Então, viralizou uma dancinha, eu vou fazer no meu perfil. E aí começou aquele hyper, né? Entra a dancinha, o pessoal começa a ver como é que é o seu perfil, entra no seu perfil, começa a te seguir. Então, os seguidores que ele vem pela dancinha, ele vai embora por falta da dancinha. Uhum. Entende? Então, aonde que está o maior problema? E aí a gente entra a compra de seguidores, é onde a gente vai sujando a nossa base, a gente entra em boot, né? Os famosos chat de boot. Então, se você for ver uma pessoa que ela tem aí 1 milhão de seguidores dentro da página dela, a maioria é tudo indiano, porque ela comprou mais da metade da base. Sim. Tiago, você indica alguém comprar? Não, eu não indico. Porque você vai sujar a sua base. E a Uhum. tendência é o quê? É que você esteja uma base que tenha audiência dentro do seu perfil. Não importa o número de seguidor que você tenha. Se você tem Sim. 100, se você tem 500 seguidores, um exemplo, e esses 500 seguidores são engajados, você vai conseguir vender para eles e eles vão indicar você para outras pessoas. Entende? Uhum. Então, assim, quando um trabalho ele é bem feito, automaticamente você vai aumentar o número de seguidores. Então, a gente tem um número de seguidor que ele não engaja, ele é apenas seguidores. Nós temos uma audiência, que a audiência ela é o quê? Ela é o seguidor vivo. É aquele seguidor que vai engajar com você, vai curtir o seu post. E aí nós temos a audiência compradora. Se a minha audiência ela é o meu seguidor vivo, tudo que eu anunciar, esses caras vão comprar. Porque eles estão engajados. A gente chama de lead quente, né? A gente chama daquele cara que eu posso vender qualquer coisa e ele vai querer comprar de mim. Uhum. Mais alguma pergunta? Vamos lá que tá ficando Cara, bom. não, peraí que eu tenho mais aqui, porque assim, você já respondeu para mim, já, eu ia perguntar para você o que que era autoridade digital, mas acho que você já acabou de responder também. O que que Nós é vamos falar um autoridade pouco sobre digital? isso. É. E é interessante, Luan, que quando a minha audiência
eu tenho audiência que ela é compradora, que são os meus seguidores vivos, e eu tenho audiência que ela não é compradora. Então, é aquela audiência que está ali no meu perfil só para fazer o peso. Quer um exemplo muito prático? A gente tem o Whindersson Nunes, todo mundo conhece ele, um grande humorista, é indiscutível o trabalho que ele faz. Porém, ele queria lançar um produto no digital para novos influencers. E o que aconteceu? Ele fez todo um trabalho, contratou uma agência e fez todo o processo que é para se fazer. Porém, ele não aqueceu a audiência antes, ele não trouxe uma autoridade antes daquilo que ele queria. Então, a audiência Uhum. dele era uma audiência que ia para o show, só que não era uma audiência para comprar o produto dele. E aí, o que aconteceu? Eles lançaram o produto e flopou, né? A gente vai dizer, a gente chama a gente usa muito esse termo dentro do digital. É quando você lança um produto e ele não dá o retorno desejado. Então, Sim. ele lançou o produto dele, só que esse produto dele não teve o retorno, o faturamento que eles desejavam. Tanto é que ele lançou poucos dias e aí ele já parou Já com o retirou. produto, já retirou o produto, e aí depois ele não fez mais. Porque aonde a audiência dele estava? E aí entra muita percepção do empresário. A audiência dele estava onde? Em fazer o show e trazer esse público para dentro do show. Quando ele Sim. faz isso, ele vai estourar e vai vender todos os ingressos, como ele sempre faz. Agora, quando eu quero partir para um novo nicho, eu preciso conhecer a minha audiência. E é aí que Uhum. muitos empresários acabam se frustrando. E aí a gente já vai falar disso já. Vamos, bora para a Uhum. próxima. Tá. E, então, ó, você já falou então o que que é autoridade e erros comuns, né? Porque muita gente também quer lançar alguma coisa e não entende a sua audiência. E como ser diferente disso, cara? Ó, o maior erro dos empresários, sabe qual que é, Luan? Eu tenho o meu produto, alguns não conhecem de fato o produto que ele tem, e a maioria não sabe qual é a sua audiência, que é o seu ICP. Sim. Ah, eu vou vender, mas eu vou vender para quem? E no digital não é diferente. O que a gente usa muito dentro do escritório aqui é o quê? Eu preciso conhecer quem é o meu cliente ideal. Então, eu falo muito para os nossos clientes que a gente trabalha em sistema de parceria. Eu trabalho como se o seu negócio fosse meu. Se eu entendo que o seu negócio ele é o meu, eu vou te trazer o máximo de resultados possível. Então, eu vou entender quem é a sua concorrência, eu vou entender quem é o seu cliente que compra. Então, Uhum. a gente faz todo um briefing dentro do nosso escritório para entender é, é, as minúcias do seu cliente, aonde ele está, qual que é a idade dele, o que que ele faz, se é uma audiência entre 20 e 45 anos. Eu preciso entender, porque quando eu tenho essas informações, eu vou ser mais assertivo em todas as minhas ações. Então, é por isso que eu falei para Uhum. vocês, não precisa você ter 1 milhão de seguidores para você ter resultados no digital. Basta ser estratégico. O posicionamento estratégico é o que vai fazer toda a diferença dentro do digital. E aí a primeira coisa que todo empresário precisa entender é quem é o meu cliente ideal, aonde que ele está, como que ele vive, o que que ele come. E- Sim. Não, e até para acrescentar, é muito louco esse negócio do cliente ideal, porque, por exemplo, eu já tive alguns clientes, já passei por isso, então eu entendi que eu tenho que olhar até um pouco a vida pessoal dele para entender se ele já é formado, se ele não é, porque quando ele não é, nada contra, mas ele vê meu trabalho como custo, não vê como investimento, tem muito disso também, né? Verdade. E se eu não entendo isso, eu vou gastar o seu dinheiro dentro do digital. E hoje ninguém quer gastar dinheiro. Sim. E aí, uma das coisas que nós mais recebemos do escritório é empresas, infoprodutores ou especialista que chega frustrado com outras empresas. Ah, eu já fiz tráfego pago, eu já fiz toda a parte do marketing, não deu resultado. Não é que não deu resultado, é que, assim, às vezes a estratégia utilizada não foi adequada por falta de você conhecer o seu ICP. Quando eu conheço o ICP, eu vou ser mais assertivo, eu vou procurar esse cara. Então, Sim.
dois caminhos dentro do digital. A gente tem o tráfego orgânico e o tráfego pago. O tráfego orgânico é aquele tráfego onde eu vou fazer uma postagem e aí eu vou orar, eu vou rezar, você vai bater o tambor, você vai fazer o que for, vai fazer a mandinga que for para que o Instagram entregue para o máximo de pessoas possível. Só que aí vem a notícia ruim. Ele vai te entregar entre 3 e 5% da sua audiência. Entende? E aí eu Sim. tenho o tráfego pago. No tráfego pago, eu tenho o controle da situação. Então, eu vou direcionar para quem eu quero que veja o meu anúncio. Então, eu Uhum. vou, eu vou direcionar se eu quero que as pessoas entre 20 e 45 anos vejam o meu anúncio. Eu consigo direcionar só para quem tem iPhone ver o meu anúncio. Eu consigo direcionar em um raio de ação. Por exemplo, o meu negócio é um negócio físico. E eu quero que só a região que eu atendo, por exemplo, a região da Penha, eu quero que só a região da Penha veja o meu anúncio. Só quem está na Penha, no raio de ação, vai ver o anúncio. Então eu consigo ser muito mais assertivo e muito mais estratégico. Só que os dois precisam andarem juntos. Por quê? Se eu não tenho um orgânico bem feito, o meu tráfego pago ele não vai ter o resultado que eu quero. Porque eu vou abrir esse funil. Quando eu abro esse funil com postagens estratégicas no orgânico, eu vou trazer o maior número de leads dentro do meu funil. Então é a descoberta. Por exemplo, Uhum. lá o Luan trabalha com toda a parte de BPO, toda a parte de contabilidade, toda a parte que é uma parte mais burocrática. Então, qual que é a minha intenção? É trazer o maior número de pessoas que estão procurando pelo Luan, só que não conhecem o Luan. Então, eles estão te procurando, só que eles nunca te viram. Quando eles chegam até o seu perfil, Luan, é o momento da descoberta. Sabe? Ele está Sim. descobrindo agora. Opa, quem é o Luan? Deixa eu ver o que o Luan faz. Deixa eu ver se o Luan tem postagens estratégicas, Isso é postagens bom, sobre né? autoridade. Deixa eu ver se o perfil dele é minimamente bem feito. A- É atraente, né? É atraente, vai me atrair, vai me prender. E aí, quando ele chega dentro do seu perfil e ele vê que o seu perfil é minimamente estratégico, esse cara vai virar uma audiência qualificada. E aí você vai conseguir vender qualquer coisa para ele. Sim. Então, o Uhum. posicionamento estratégico, ele é muito bom, porque ele vai definir se o seu cliente vai ser um cliente comprador ou se ele vai ser um peso dentro da sua base. E ninguém quer peso dentro Uhum. da base. A gente quer clientes compradores. E aí o Sim. segredo tá. Eu estava conversando com uma cliente e ela, uma possível cliente, a gente estamos num processo de negociação, e ela falou assim, a minha base, ela tem um número bom de seguidores, porém, o meu engajamento, ele não, quase não tem engajamento. E aí a minha saída para essa pessoa e a minha resposta para ela foi qual? Você precisa ser estratégico. As pessoas, Sim. e aí eu já entro num hackzinho aqui para vocês. As pessoas, Luan, elas compram por dois motivos: ou por dor ou por desejo. Ou ela tem uma dor muito grande e é o Luan que consegue resolver essa dor. Eu não consigo encontrar uma outra pessoa que resolva a minha dor. Ou eu tenho um desejo incessante de ter o Luan dentro do meu ecossistema. O empresário que entende isso, Luan, ele vai estourar de Ele cliente. vende. Ele vai Ele vende. vender o que ele quiser. Quando eu entendo Uhum. quem é o meu ICP e que as pessoas compram por dois motivos, aí está o segredo. Sim. Aí, pô, legal, bacana. E já partindo até pro. Eu meio que separei por blocos, né? Já partindo até pro nosso segundo bloco, cara. E de tudo isso que você falou, como é que começa do zero? Como que eu vou começar do zero? Ótima pergunta. Uma das melhores perguntas é o empresário, ele diz assim, o Thiago, eu não sei fazer uma postagem, eu não sei o que eu faço dentro do meu Instagram, eu não sei basicamente fazer nada. Primeiro passo é, se você não consegue fazer e não tem braço para fazer, eu te indico contratar uma empresa que faça esse processo para você.
Porque essa empresa ela vai criar toda uma base, ela já tem o caminho das pedras, ela já vai saber qual é o conteúdo, saber quem é a sua audiência. Então, assim, é um caminho mais fácil para chegar num bom resultado. Mas, Thiago, eu estou Sim. começando do zero, eu não tenho condições de ter uma empresa. Legal. Eu consigo fazer eu mesmo? Consegue. E aí a gente entra onde? O que que eu preciso entender? Quem é o meu ICP? A gente já falou sobre isso. Quando eu entendo o meu ICP, eu vou criar postagens estratégicas para atingir o meu público, aquilo que eu quero vender. Por Sim. exemplo, eu tenho uma loja de roupa, um exemplo aqui normal, eu tenho uma loja de roupa. A, a, eu preciso entender quem é que compra a minha roupa, qual é a idade desse público. É um modelo de roupa mais para jovem? Legal, então eu sei que o meu público ele é um público entre 25 e 35 anos. É um público que vai para balada, é um público que o meu modelo é um modelo mais casual, é um esporte fino. Onde está esse público? Então, quando eu sei disso, eu vou criar uma postagem para atingir esse público. Sim. E aí, onde está o maior segredo? Cara, eu posso usar as ferramentas de inteligência artificial. Ela está aqui para nos auxiliar. Então, por exemplo, eu posso colocar numa inteligência artificial para ela me dar um roteiro com 10 postagens que eu possa fazer eu mesmo dentro da minha rede social. E aí eu vou ter uma boa entrega, e aí eu vou atingir o meu lead, que é o lead comprador. Uhum. Então, quando eu sou mais específico, por exemplo, eu utilizei uma inteligência artificial e eu sou mais específico, ela vai me dar um roteiro, ela vai montar para mim todo um passo a passo ali, e isso é muito bom. E eu até indico para os nossos clientes aqui também, cara, usa muito inteligência artificial para conteúdos. Por exemplo, E assim, pode falar, quando mano. você diz inteligência artificial, você está falando do chat GPT, tá? Ah, É é o acessível mais para todo conhecido de mundo. todos, né? Existem outras, né? Mas o Sim. ChatGPT é o mais acessível para todo mundo. E a versão gratuita você consegue fazer muita coisa dentro dela. Entende? Uhum. Então, por exemplo, hoje é uma quarta-feira, eu consigo direcionar e usar. Vamos lá, estão me ouvindo? Tá tranquilo? Voltou, voltou. Eu consigo utilizar a inteligência artificial para ela me dar uma série de postagens para cada dia. Então, eu quero postar um conteúdo para atingir um cliente na segunda, um conteúdo diferente na terça, até sexta-feira, por exemplo. Eles vão me dar 5 conteúdos que eu mesmo consigo utilizar. E, assim, Sim. um hack que a gente usa muito aqui para os nossos clientes. Por exemplo, cliente de loja de roupa que a gente atende, cara, o- a sua roupa num modelo vestido, ela vai converter muito mais do que apenas uma foto da sua roupa. E muitos empresários não Uhum. entendem isso. Porque a gente entra muito na questão de alguns gatilhos mentais e o digital e o estratégico, até começando do zero, você precisa entender isso. Uma coisa é você ver uma calça, só a foto da calça. Outra coisa é você ver uma calça com um modelo vestido. Você vê um Sim. vídeo com esse modelo. Então, quando eu vejo um vídeo com o modelo vestido, eu já me imagino naquela calça. Eu falo, opa, peraí, essa calça serve para mim. Eu gostei do modelo Veste da calça bem. e eu vou vestir bem. E aí entra outra questão. Ah, beleza, eu estou começando do zero, mas eu preciso ter o meu perfil minimamente configurado para isso. Um link na Uhum. bio, um link que eu clico lá, vai direto para o meu WhatsApp, sabe, para o meu Sim. comercial, fotos bem Uhum. montadas, alguns vídeos do lixo, do serviço, porque o que, que a gente enxerga hoje dentro das empresas que a gente até prospecta? Uma desorganização muito grande. Então, tem cliente que ele não tem um link na bio dele, você não sabe qual é o endereço dele. Ele tem Uhum. um ponto físico, mas ele não tem o endereço. Como que eu vou procurar esse camarada? Sim. E, e aí os clientes reclamam muito, eu não estou vendendo, mas como é que está a sua estrutura? A sua estrutura Uhum. está legal?
Não, não tá, o meu comercial não tá legal. E aí você vai deixar dinheiro na mesa. Então, o que que eu falo pro pessoal, Luan? Se o meu comercial não tá bom, se o meu processo não tá bom, não adianta eu querer fazer um tráfego pago. Eu vou rasgar dinheiro. Sim. Então Uhum. eu preciso organizar todos os processos. E o que a gente faz muito, quando a gente entra num projeto, antes de iniciar os anúncios, a gente cria toda a estrutura, cria toda a base, vê como é que está o comercial, vê quem é que está atendendo, vê como é que está a bio, vê como é que se tem uma estrutura para a gente começar a rodar o anúncio, porque eu não quero Sim. rasgar o seu dinheiro. E aí Uhum. entra muito, por exemplo, a gente fez o trabalho, não deu resultado. Quem é o culpado? Ah, é o pessoal do marketing. Sempre o pessoal do marketing vai ser o culpado porque não está dando Sim. resultado. É, Uhum. eu fui participar de um evento. E aí eu não participei desse evento e eu queria muito participar do evento. Por quê? Porque o Uhum. comercial não me atendeu. E eu só conseguia comprar o ingresso pelo comercial. Então eu chamei os caras no WhatsApp, os caras não me responderam, visualizaram e não me responderam. Eu chamei os caras no direct, os caras olharam o direct e não me responderam. Gente, vocês que estão aqui, eu não sei, eu acredito que essa live vai ficar gravada. Gente, Vai sim. para você que está vendo agora, para você que vai ver daqui a algum tempo, entenda isso. Dentro do seu direct tem muito dinheiro parado. Às vezes a Sim. pessoa te mandou uma mensagem e você, por preguiça ou por falta de tempo, não olhou o direct da sua empresa, do seu negócio, e tem um possível cliente lá dentro que te mandou mensagem. Então, revisa. Tiago, eu não posso ficar muito no direct. Legal, tira ali 20 minutos do seu dia, dá uma olhada no seu direct, dá uma olhada ali em toda a sua estrutura comercial e depois você volta a fazer o que você tem para fazer. Tem muito Sim. dinheiro lá. E aí Uhum. eu não fui para o evento, que eu queria muito ir por causa disso, e os donos do evento deixaram de vender, deixaram de ganhar dinheiro. E eu que estou no Uhum. digital, enxerguei esse gargalo. Imagina outras pessoas que também queriam estar no evento. Então era assim, era para o Sim. evento ter muito mais gente do que teve. E às Uhum. vezes pode ser por falta de um comercial bem feito. Sim. E até uma outra pergunta, já no preço que a galera tá começando assim. Tem, por exemplo, porque eu já vi muita gente falando, não, tem uma frequência, tem formato, tem uma linguagem correta, tem uma frequência de postagem, tem uma linguagem de postagem, isso existe mesmo? Existe uma regrinha ali que você seguir, você consegue chegar em algum resultado? Existem dados, né? Tá muito rápido, eu estou falando muito rápido, está dando para entender, tá Não, legal. tô entendendo aqui, tranquilo. Vai me direcionando aí, vai me direcionando. Uhum. É que a frequência tá tão boa dessa live que aí você vai, vai Já falando. a gente vai abrir os comentários daqui a pouco, aí a gente vamos ver o que que a galera também tem aí pra gente. Não, fechou, vamos lá. Não existe uma ordem para postagem. Tem gente que fala, não, você precisa postar 9 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Por quê? O que que o pessoal entende nesse horário? Entre 8 e 9 horas é um horário que o pessoal está tomando café, e aí o pessoal está mais tranquilo, está olhando ali o Instagram, olhando os stories, algo do tipo. Meio-dia é a hora do almoço, e a maioria, depois das 6 horas, é o horário que o pessoal está chegando em casa, está na condução, tá num horário Sim, mais tranquilo. O que que você precisa entender? Dentro do marketing digital, existem testes. Já dizia Conrado Adolfo. Aquilo que eu não consigo metrificar, eu não consigo melhorar. Então, onde está o uhum, segredo? Eu vou fazer alguns testes. Eu posso fazer um teste de manhã, de tarde, de noite. E aí eu vou ver, Luan, qual que é o boom das minhas postagens, sabe? Aonde entregou mais, que aí eu consigo metrificar. O próprio Instagram, ele vai te dar uma métrica ali para você ver qual o alcance que teve, o horário que sim. teve. E E tem aí uma conta profissional, né? Você consegue medir isso, várias coisas. quando você tem essa conta ali profissional, que é a coisa mais simples de fazer, é só você ir lá nas configurações, você muda ela de uma conta normal para uma conta profissional ou para o criador de conteúdo, ele já vai te dar algumas métricas que, que você consegue ser mais estratégico.
tá? O segredo Uhum. está em uma postagem estratégica indo direto na dor ou no desejo do seu cliente. Então, quando o Instagram começa a entregar numa quantidade legal e, e o Instagram entende quando você colocou um vídeo, fez uma postagem de um vídeo, os 3 primeiros segundos, eles são o crucial para essa pessoa ir até o final do seu vídeo ou não. Se nos 3 primeiros segundos, e aqui vai outro hackzinho para vocês, se o seu vídeo não chamou a atenção nos 3 primeiros segundos, dificilmente essa audiência vai ficar até o final do seu vídeo, tá? Sim. Então, aonde está a bala de prata? Os 3 primeiros segundos. Tanto é que você vai ver qual que foi a jogada no digital. Você vai ver muito anúncio onde a parte de cima o especialista está falando e na parte de baixo está passando um vídeo aleatório que não tem nada a ver com o que ele está falando. Já prestou Sim. atenção nisso? Já vi muitos vídeos assim. E por quê? Aonde está o segredo aí? O segredo está em um vídeo aleatório que vai chamar a minha atenção e o cara que está Uhum. falando por cima, na outra metade do vídeo, e aí ele vai reter a minha atenção. E quando ele prende a minha atenção, eu vou prestar mais atenção no que ele está falando, olhando um vídeo que não tem nada a ver. Então, esse é até um hackzinho poderoso para você. Ah, eu quero prender a atenção, não sei como. Faz o teste. Pega um vídeo aleatório de uma coisa qualquer, coloca embaixo e faz o seu vídeo. Sim. E aí você vai ver que você vai reter mais a atenção aí. Os 3 primeiros segundos, eles são muito E aí cruciais. aumenta o engajamento. Na E mesma hora aumenta o aumenta o engajamento. engajamento. Tá Aumenta o bacana, engajamento. legal. Pô. Hashtag também aumenta o engajamento. O que eu faço Uhum. bastante quando eu faço uma postagem? Coloco algumas hashtags direcionadas ao meu nicho, direcionada às pessoas que estão engajadas com a minha audiência. E aí, toda vez que eu faço uma postagem e ela é muito estratégica, sempre vem seguidores. Sempre vem seguidores. Porque eles vão entrar na minha página, vão ver que ela é minimamente organizada, e aí eles vão começar a me seguir. E Sim. aí, qual que é o segredo agora? Quando eu estou trazendo tração para dentro da minha página, eu preciso ser o mais estratégico possível para me aquecer essa audiência. Eu vou ensinar um hackzinho aqui para vocês, e eu paguei caro nesse hack, mas eu vou ensinar para vocês. A maioria das Uhum. pessoas, quando entra um seguidor novo na sua plataforma, lá no seu perfil, começou a te seguir, você não faz nenhum contato com esse cara. E você não aquece a sua audiência. O que que eu, Thiago, Sim. faço? Quando o cara começou a me seguir, eu mando ou um áudio para ele ou eu mando um vídeo para ele no direct. Sim. Entende? Ah, o Luan começou a me seguir, eu vou fazer um contato com o Luan. E aí, Luan, vou mandar um áudio para você. E aí, Luan, aqui é o Sim. Thiago. Cara, seja muito bem-vindo ao meu perfil. Ó, uma coisa simples. Seja muito bem-vindo ao meu perfil. Aqui no meu perfil você vai encontrar dicas de tráfego pago, dicas de marketing digital, dicas para aumentar o seu faturamento. No que eu puder te ajudar, cara, conta comigo. Ele já se sente importante, Prazer, né? prazer te conhecer, amigo. Acabou. Sim. Eu estou aquecendo essa audiência. Quando eu aqueço essa Sim. audiência, o que eu quiser vender para ela, eu consigo vender. Porque eu estou gerando Uhum. autoridade, estou gerando brand. Porque imagina o Luan, tem bastante seguidor lá, Guarulhos Network, o cara vai olhar e vai falar, rapaz, só tem empresário aqui. E eu, no meio de vários empresários, fui notado. Então eu preciso Sim. dar uma atenção maior para esse perfil. E aí tudo que você vai postar, ele vai curtir, ele vai comentar, porque você está despertando o Uhum. interesse dele. Sim. Uhum. E até legal você comentar agora, porque aí você falou, você citou brand, né? E, cara, essa questão de autenticidade versus personagem. Porque, querendo ou não, você, você às vezes num ponto você é uma coisa, no outro ponto você tem que ser outra coisa, Verdade. né? E para quem tá começando também, como dosar isso daí? O que eu falo para o pessoal? O branding ele precisa ser feito
e você precisa se posicionar como o melhor do seu nicho. E aí é Uhum. onde os grandes players fazem e fazem muito bem. Por que que todo mundo, quando pensa, por exemplo, em desenvolvimento pessoal, vai lembrar de quem? Do Marçal, vai lembrar do Paulo Vieira, vai lembrar do Wendel Carvalho. Porque os caras se posicionam muito bem. E eles Sim. fazem um Uhum. branding de qualidade. E não é porque os caras são muito grandes e eles fazem isso muito bem feito que eu que sou pequeno não posso fazer. Entende? Uhum. Eu sou bem qualificado como um Pablo é, como o Wendel é, então eu preciso me posicionar como o melhor. Porque Uhum. aonde está o erro da maioria das pessoas? Eles são muito bons, só que eles se posicionam da forma errada. Dentro do digital existe uma coisa muito interessante, Luan, que é o mais conhecido sempre vai vencer o melhor. Cara, e essa é uma frase muito pertinente. Porque o cara que não tem um Sim. bom branding, ele pode ser muito bom, mas ele não tem um bom branding, ele não vai conseguir vender. O Sim. cara que não é tão bom assim, ele é um cara mediano, vamos colocar assim. Só que ele se posiciona muito bem. Então ele sabe se posicionar muito bem dentro das redes e falar muito bem com o cliente dele. Ele vai vender Uhum. para todo mundo, porque é posicionamento. Sim. É a mesma coisa que a gente faz quando vai nas reuniões de networking. Você está num evento e você vai se comunicar com outras pessoas. E as pessoas vão querer saber quem é o Luan. Quando o Luan se Sim. posiciona Uhum. de uma forma adequada, como o melhor naquilo que ele faz, o pessoal vai ficar interessado. E dentro do perfil é a mesma coisa. Um branding bem feito, ele vai te Uhum. gerar mais autoridade. E aí o Sim. posicionamento. O, já dizia, né, o Racionais, né? Quem não é visto não é lembrado. É, lembrar, isso é verdade, isso é verdade. E isso muda muito o seu resultado, né? Sua imagem como um todo. A imagem Cara, como um todo. isso é muito. Eu venho aprendendo que isso faz muito parte do seu resultado final ali, inicial. É, não tem jeito, não tem como ah, você fazer qualquer coisa e você não está de acordo com o ambiente ou de acordo com quem você quer falar. É Né? Não verdade. tem como. Não tem como. Cara, legal. E assim, pô, a gente tá num papo bacana aqui, bem legal. Não sei se tem a galera aí ainda, mas eu vou abrir o chat aqui, para os comentários. Quem tiver uma pergunta, aproveita aí. Uma O pergunta Isaías tá fácil. aí. Uma pergunta fácil. Ó, o pessoal do Taveira de Romão. Tem uma pergunta da caixinha aqui que tá assim, ó. É verdade que precisa de 3 meses para começar a dar certo essa questão de você se posicionar, de você falar, de você estar ali presente? Demora tudo isso? Vamos lá. Essa pergunta ela é uma pergunta que surge muito aqui. E aí ela envolve todo o processo do marketing, desde a base até anúncios ou tráfego pago. A resposta para essa pergunta, Luan, é não. Aonde está o diferencial aí dentro dessa pergunta? Como que está o seu comercial? Como é que está o seu branding? Como é que está o seu posicionamento? Por quê? Se o posicionamento dessa pessoa, desse cliente, dessa empresa for um posicionamento não adequado, a gente precisa estruturar todo o posicionamento. Uhum, Então, pode ser que a curva de aprendizagem da plataforma ela demore um pouco mais para te trazer o resultado que você quer. A sim. gente tem casos de cliente que na primeira semana já teve muito resultado. Uhum, Já teve casos de cliente que demorou 15 dias, já teve casos de cliente que demorou um mês. Por quê? Porque ele precisa entender que a estrutura dele precisa estar minimamente adequada para rodar um tráfego pago, para rodar um branding bem feito, para se posicionar. E aí depende muito também do que? O conteúdo que esse cara vai rodar. E aí a gente sim. precisa entender se o conteúdo está bom ou não, se o conteúdo está falando com a audiência ou não. A gente faz tráfego para uma loja de roupa e eles dominam a região do Brás. E aí, na primeira semana, a gente teve resultado. Por quê? Porque, assim,
a estrutura já estava montada, a, a, o dono da loja entende que o digital precisa de uns vídeos bem feitos. Então, assim, eles faziam o orgânico legal. E quando a gente entrou com a estratégia de tráfego pago e toda a estratégia de marketing, ficou mais fácil. Então, na primeira Sim, semana, eles já tiveram resultados. E aí, quando o cliente demora um pouco mais, por quê? Porque a gente precisa conscientizar ele que o processo é um pouco mais demorado, porque às vezes ele nunca fez tráfego pago e nunca fez nenhuma estratégia. Então, a gente está ensinando para a ferramenta qual que é o nosso cliente ideal, sabe? Ah, eu uhum, faço só postagens aleatórias. Beleza, você faz postagem aleatória, mas eu preciso de postagens estratégicas. Então, eu preciso ensinar a ferramenta quem é o meu cliente ideal. Porque aí, quando eu começo a colocar uma estratégia para rodar, eu obrigo a plataforma a encontrar o meu cliente. Então, às vezes, é por isso que demora um pouco mais. Mas um período para o cliente ter um resultado bacana é um período aí de 3 meses, aonde você já ensinou a ferramenta qual que é o seu cliente ideal, aonde você já testou o criativo, já testou copy, já testou vídeo, já testou a parte de branding, já ajustou todo o processo do comercial, porque uhum. os anúncios e o tráfego pago, o digital, ele funciona em testar, otimizar e escalar. Então, eu testo o meu produto com alguns criativos, com alguns vídeos do produto, e aí eu testei, eu validei o meu produto, agora é a hora da escala, é onde eu injeto mais dinheiro e é onde o retorno ele é maior. Aí o ROI ele começa a aumentar. Mas Sim. dependendo da sua estrutura, em uma semana você tem resultado. Uhum. Não, bacana. É por isso que a gente faz muito aqui análise da estrutura do cliente. Como é que está a estrutura, como é que está o comercial, porque foi aquilo que eu falei para vocês no começo. Eu não quero gastar o seu dinheiro, eu não quero rasgar o seu dinheiro. Então, antes de qualquer anúncio, antes de qualquer estratégia, eu preciso entender como é que está a estrutura, como é que está a casa, se a casa está bem organizada, se o seu comercial está bem organizado. Porque, por exemplo, eu trago tração para o seu comercial e o seu comercial vai responder o seu cliente daqui 24 horas. Você já perdeu uma venda e rasgou dinheiro ali. Sim, isso é Você já verdade. rasgou dinheiro aí. Porque no digital, para vocês que estão aqui, até os que estão começando agora e não tem uma mínima estrutura para rodar, no digital funciona assim. O digital ele está sendo bombardeado 24 horas por dia com anúncios. Você já fez esse teste, e todos que estão aqui já passaram por isso. Eu procuro por um tênis, por exemplo, um tênis Nike no Google. Vejo o tênis que eu gostei. Ou eu fui lá no Mercado Livre, vi o tênis. Quando eu entro no Instagram, é só anúncio de tênis Nike o tempo inteiro. Sim, pô, o tempo todo. E aonde que a ferramenta entendeu é o quê? Quem paga mais vai ter mais retorno. Então, pode ver, você Sim. passa 2 stories, é um anúncio. 3 stories, um anúncio. Às vezes eu passo um Uhum. stories, na sequência vem um anúncio. E essa é a métrica. Uhum. Você passa 3, é um. Eu passo 5, é um. E aí, quando esse cliente vem para o seu comercial, ele clicou no seu anúncio, foi para o seu comercial, e se o seu comercial não responder ele o mais rápido possível, ele vai atrás do outro que vai responder ele mais rápido. Sim, isso é E aí, verdade, isso é e verdade. aí seu Ah, concorrente vai vender na sua frente. Aí você vai falar, mas por que que eu não vendo? Não é porque que você não exatamente. vende, é porque o, o- a sua estrutura não está minimamente Você tem que ser adequada para. preciso, né? Você tem que ser preciso e rápido. Inclusive, Sim. gente, deixa uma pergunta aqui no comentário. Quem deixar uma pergunta boa aqui, legal, bacana, o Thiago prometeu que vai fazer uma análise do seu perfil e traçar um plano estratégico para você seguir, Bora, tá? bora. Quem quiser aí, Você ó, tá, escolhe tá aí a online aí, pessoa, você escolhe a pessoa e nós marca aprove- aí marca uma call aproveita com ele agora, aí. porque, cara, ganhar uma análise de perfil assim, gratuita, e um plano de ação é muito caro, é um trabalho muito forte e, assim, ajuda, né? Ajuda muito, porque, igual, por exemplo, tem outra pergunta aqui na caixinha, que é, por exemplo, o que esperar no primeiro mês? Aí a segunda, dá para fazer ser um profissional? E como fazer investindo pouco? Então, tipo assim, dá para fazer ser um profissional? Você já respondeu lá no começo. Dá para Sim. fazer, mas, né?
Agora, o que esperar no primeiro mês, eu acho que você também respondeu aí, falando que, pô, um tempo médio para ter um resultado bom, bacana, que você treina o mercado, ou Você treina o também está algoritmo, falando Google Ads, Meta Ads, você não está falando daquele impulsionamento do Instagram, né? Também tem isso, que é né? diferente, né? E Sim. agora, como começar com pouco, cara? Bora lá. Só pegando até um gancho do que você estava falando ali da análise, Luan, o que que acontece muito? As pessoas, Thiago, eu não tenho uma estrutura legal, eu ainda estou começando, eu não tenho uma verba para injetar no Instagram, no Facebook, na plataforma que for. Onde está o maior erro da maioria das empresas? E não é porque eu trabalho com digital, mas se você for pegar todas as empresas de marketing, você vai ver que todas têm a mesma dor. O cliente ele começa a fazer o anúncio e às vezes ele para durante um mês ele parou. Sim. Eu fiz um mês, aí não deu resultado, eu parei. Não é dessa forma que funciona. Por quê? Porque quando eu paro, eu perco toda a inteligência que eu coloquei dentro da ferramenta, todas as estratégias, o algoritmo, o meu cliente ideal. Então, aonde está o segredo? Eu quero fazer um tráfego pago, eu quero entrar no digital, tenha pelo menos um mínimo ali dentro da ferramenta. Hoje, acredito que R$ 10 por dia você consegue rodar um anúncio dentro da ferramenta e consegue, você não vai tracionar igual uma empresa que está injetando 50, R$ 100 por dia, mas você já vai começar a, a, a ter aí um resultado, a começar a criar uma base legal para ter um resultado de médio a longo prazo. Então, o maior defeito da maioria das empresas é começou um mês, eu parei, não deu resultado. Não, o tráfego pago. É uma jornada, né? Uma É uma caminhada. jornada. É igual, por exemplo, Luan, você plantou uma semente. Ela não vai germinar e vai dar fruto no outro dia. Então, há Uhum. uma construção ali, há um processo a seguir. Então, a maioria das Sim. empresas não entende que tem esse processo. E aí o cara se frustra, não deu resultado. E aí eu, como marketing, vou procurar entender o porquê que não deu resultado. Quanto tempo você rodou? Eu rodei um mês só. Lógico que não vai dar resultado. O primeiro mês é o Uhum. mês que você está fazendo todo o processo, você está construindo uma base, construindo uma escada, e Tá aí testando ainda, né? você está testando os criativos e a, Uhum. a maioria não entende. Gente, Uhum. o marketing digital, ele é um mar infinito de oportunidades de vendas. Ele é um mar infinito. Uhum. O digital, ele ainda é muito novo no Brasil, vamos se dizer assim, né? Os anúncios, ele é muito novo. Esse ano, basicamente, a gente está sendo bombardeado por mais anúncios porque a ferramenta entendeu que quem pagar mais vai ter mais visibilidade. Então, é por isso que você vai ver uma quantidade maior e agora atrelado com a IA, com toda essa parte aí da inteligência artificial. Então, Sim. a pergunta Do que... Samuel. O Qual Samuel foi a fez uma pergunta? pergunta. Manda aí a pergunta do Samuel. Ó, como fidelizar o cliente sem se preocupar com a concorrência que atua no mesmo mercado? Boa. Branding. Eu preciso ver Posicionamento. posicionamento, cara. Por que que o McDonald's não está nem preocupado com o Burger King, com os outros? Por causa do posicionamento. E o McDonald's ele não é o melhor lanche. Se você for analisar, existem várias hamburguerias artesanais que têm um lanche muito melhor do que o McDonald's. Mas o Sim. branding, o posicionamento, eles se posicionam como o melhor. E aí um A hackzinho, experiência, né? isso, um hackzinho aí para o Samuel, sabe qual que é, Samuel? O que que o meu cliente está fazendo? Eu vou analisar o que que o meu cliente está fazendo. Vou pegar o que o meu cliente está fazendo, e aí entra a análise de campo. Eu vou pegar o que o meu cliente está fazendo e vou melhorar o que ele está fazendo e vou aplicar dentro do meu negócio. E aí eu vou pegar o que que o meu cliente não está fazendo e, se é pertinente, eu vou começar a colocar em prática e eu vou começar a fazer. E aí eu abro o meu funil. O que o meu cliente faz, eu melhorei.
coloquei a minha cara, melhorei o que ele faz, e o que ele não está fazendo é o público que eu vou atingir. E aí eu abro esse funil e aí é mais cliente entrando dentro da sua base, dentro do seu comercial, e o segredo está aí. Sim, é bacana. E, Tiagão, estamos aí nos 5 minutos finais. Já Já, passou rapidão, uma hora, cara, voou, 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 voou. E eu acredito aí, na minha concepção, que o Samuel já pode te chamar aí para depois você dar uma analisada aí, ó, no Daniel, perfil dele, vamos marcar tá? uma call assim, eu entro com. A gente combina, Luan, e aí eu venho com todo o meu time, é o time de Sim, estrategista, e aí entra, a gente faz uma call para entender qual que é a necessidade, onde está o problema, onde está o gargalo, e aí a gente já cria um plano de ação. Foi o que a gente perfeito, fez com uma cliente. Ela iniciou do zero, e aí ela não tinha como fazer tráfego pago, ela tava iniciando todo o processo do zero, tinha acabado de se formar, ela é massoterapeuta, essa cliente. E o que que a gente fez com ela? bacana. A gente criou um plano de ação para ela, que aí ela mesma consegue colocar em prática, e aí a gente, dentro desse plano de ação, começou a trazer opções para ela. Ah, eu não tenho um ponto físico. Legal, você não tem um ponto físico, então vai procurar parceria dentro de estúdio de beleza, estúdio de depilação, Uhum. estética. E aí outras coisas que a gente colocou em pauta para ela e hoje ela já atende, já começou a fazer parceria, já está tendo resultado. E aí agora a gente vai iniciar o quê? A gente vai iniciar todo um plano estratégico para começar a rodar anúncio para ela. Legal, bacana. Não, é isso aí, cara. Então, ó, Samuel, depois chama a gente pelo DM lá no direct, tá? Que eu te passo o contato do Thiago, tudo certinho, a gente fala com ele. E, Tiagão, dicas finais aí, fala pra gente, o que você indica para quem está começando, para quem é o eu empresário, principalmente, o eu empreendedor, o eu empresa, Eu já né, que passei essa fase aí, tem que vender, tem que atender, tem que prestar o serviço, tem que divulgar, tem que fazer tudo. Legal, marketing, financeiro, fazer todos os comercial. processos. Aham. Se eu for te indicar, uma coisa que mudou meu jogo foi delegar algumas funções, né? Trazer pessoas para perto, e aí eu deleguei algumas funções e aí mudou meu jogo, porque eu fazia todo esse processo. Eu tinha que captar cliente, eu tinha que subir anúncio, eu tinha que subir estratégia, eu tinha que mandar relatório, eu tinha que fazer todos os processos possíveis. Aí o que que eu fiz? Eu entendi que eu preciso delegar algumas funções dentro da minha empresa para eu ter o máximo de resultado possível. Então, quando eu comecei a delegar e eu fiquei responsável só pelo comercial e ajudando o meu sócio na parte estratégica, o negócio começou a melhorar. Top. E aí que está o Uhum. segredo, né? Se for dar uma dica de ouro, cara, delega. Delega para esse pessoal. Tiago, eu não tenho como delegar agora. Então, infelizmente, você vai ter que fazer esse processo todo sozinho, vai ter que remar um pouco mais até você ter aí a condição mínima de trazer pessoas para o seu time. Sim. Parcerias é muito bom. Façam aí Uhum. parcerias que, sem dúvidas, vai começar a mudar o jogo. E a estrutura, uma estrutura minimamente estruturada para que você tenha aí uma atração dentro da sua rede social para que a pessoa entre e veja que é um perfil profissional, não um perfil amador. Olhou Sim. lá, tem Uhum. postagens legais, postagens interessantes, tem uma bio ali com o seu nome que seja de fácil, seja fácil para lembrar, o que você faz ali na sua bio, um link do seu WhatsApp, do seu comercial, da sua landing page, do seu site. Hoje a gente tem até a ferramenta do Linktree ali, que você consegue colocar mais de um link dentro, Sim. e a pessoa clica, já vai aparecer ali para onde ela vai ser direcionada. Então eu acredito que Uhum. o feijão com arroz bem feito, ele vai te trazer mais resultados aí. E quando eu faço isso, essas pessoas vão vir, vão ver que é um perfil profissional e sem dúvidas ela vai chamar você no comercial e aí vai surgir vendas daí. Sim, com certeza. Uma dica que eu dou até, eu também já passei por isso, cria agenda, cara. Cria horários.
Cria horário para você fazer tudo. Tem hora que Verdade. você tem hora para atender, você tem hora para vender, você tem hora para fazer o serviço, você tem hora para cuidar das suas redes. Não tem jeito, né? Mas é isso aí. Próxima live nós vamos divulgar logo. Para quem não sabe, nós somos um grupo de empreendedores. Amanhã tem reunião do Guarus Network, 7 da manhã. Se você não está no grupo do WhatsApp, clica lá no link da bio, tem lá o link direto para entrar no nosso grupo. Amanhã vai ter o Isaías com a gente, que é o sócio do Thiago. Isso Vai aí. falar para a gente também lá sobre como Bravo. vender na internet. Bravo também. E, cara, Thiagão, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa aula que você deu aqui para a gente. Tenho certeza que quem assistiu, quem perguntou, tem muita coisa para aprender. Vai ficar gravado aqui e também nós vamos disponibilizar no YouTube e no Spotify. Tá? Vai Maravilha. estar em todos os Queria, lugares aí para quem quiser esse conhecimento na cabeça do Thiago, que é muito, muito mesmo. Vai estar lá disponível. Tiagão, muito obrigado, cara. Deixa aí seu arroba, por favor. Meu arroba é Thiago Castaldi, né? Se você não conseguir encontrar lá, coloca eu, Thiago Castaldi, tráfego pago, né? Estrategista de tráfego pago, tá lá. Vai pelo Guarulhos Network, a gente segue o Guarulhos Network, lá você consegue encontrar a gente também. Já a gente está marcado lá no Guarulhos Network. Eu queria agradecer, Luan, pela oportunidade de estar aqui, falar de um assunto tão sério, tão pertinente, e que eu possa ter esclarecido aí a dúvida de vocês, possa ter ajudado vocês aí com algumas dicas. Se quiserem, depois chama lá, Samuel, depois chama o Luan lá para gente marcar aí essa análise de perfil, esse plano de ação. E aí eu só quero encerrar com uma frase, Luan. Trabalhe, sirva, seja forte e não encha o saco. Essa é a frase que eu gosto sempre de finalizar aí ah, Show. as minhas participações. Não, perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Boa noite para vocês aí. Ótima fim de terça. Só reforçando que amanhã, 7 da manhã, tem reunião do Guarulhos Network via Google Meet, tá? E às 9 tem Casa do Pão para quem está em Guarulhos. Vamos lá, vamos fazer esse network também, que é muito bom, muito forte, tá? E é isso aí, galera. Boa noite, Thiagão. Obrigadão aí e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tamo junto, gente. Fiquem com Deus. Ótima noite para vocês.